Você está tendo dificuldade em organizar sua produção de doces finos? Ou você quer melhorar a produtividade da sua cozinha? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho de como organizar a sua produção. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Gestão, uma série onde eu passo para você tudo o que você precisa saber para aprender a gerenciar o seu negócio e se tornar uma doceira protagonista. Ou seja, uma especialista e uma referência no mercado de doces finos. Eu sou a Juliana Pimenta e no episódio de hoje eu vou te ensinar a organizar a sua produção de doces finos. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu sempre recebo muitas mensagens lá no meu direct e também nas minhas caixinhas de pergunta que eu faço nos stories, e eu recebo muita gente então me falando que não sabe direito por onde começar, que não sabe como organizar melhor, que não sabe como deixar a cozinha mais produtiva, enfim. Então, hoje eu resolvi passar para vocês direitinho o que é que eu faço, né? E dar várias dicas para vocês conseguirem se organizar. Mas antes da gente começar a falar dessa questão da organização, tem três coisas que eu queria chamar a atenção, que são três pontos que você precisa saber, que você precisa conhecer muito bem no seu negócio, para que então depois você consiga de fato fazer ali a sua organização, fazer o seu planejamento e conseguir ter uma produção bem eficiente. O primeiro ponto que você precisa saber é que você precisa conhecer muito bem os seus doces. Ah, Juliana, mas como assim eu preciso conhecer muito bem os meus doces? O que você precisa saber aqui, né, o que eu quero dizer nesse ponto aqui para vocês, é que você precisa saber exatamente como é cada etapa da produção do seu doce. Porque assim você vai poder definir exatamente o que é que você já pode deixar adiantado para cada um desses doces, o que é que vai ter que ser feito na véspera da entrega ou ali na hora que você realmente for finalizar os seus docinhos. Você também precisa saber quais doces que são mais fáceis de serem feitos, quais que são mais difíceis. Por quê? Porque os doces que são mais fáceis, você sabe que você consegue colocar uma quantidade maior para ser produzida em um único dia. Já os que são mais difíceis, esses vão te levar mais tempo ali para você finalizar eles. Então você sabe que nos dias que você for fazer esses doces mais difíceis, você tem que programar uma produção menor, né? Você tem que fazer menos unidades, porque vai te levar muito mais tempo. Então esse é o primeiro passo, você conhecer eles muito bem já vai te ajudar bastante para a hora que você for fazer o seu planejamento. A segunda coisa que você precisa saber muito bem e conhecer muito bem é a sua capacidade de produção, tá? E isso significa o quê? Que você precisa saber quantos doces você consegue produzir em uma semana. Quantos doces você consegue produzir ali com a estrutura que você tem, certo? Então, para o tamanho da sua cozinha, se você faz os doces sozinha ou se você tem alguém para te ajudar, se você tem funcionários, enfim, qual que é a capacidade de produção da sua cozinha? Porque, por exemplo, se você determinar ali que a capacidade de produção, você só consegue produzir 2.000 doces por semana, por exemplo, não adianta você querer vender 5.000, porque senão você vai ficar doido ali virando noite e não vai conseguir entregar, porque você consegue entregar 2.000 unidades. E aqui, gente, tá tudo bem, tá? É só uma questão de você realmente entender o quanto você consegue produzir e o quanto você consegue entregar, tá? E organizar os seus pedidos para isso. Ah, Juliana, mas o que eu vou fazer, né, se entrar mais pedido? Gente, aqui também entra um ponto muito importante, que é da gente saber dizer não. É preferível que você diga não para sua cliente, dizendo que, olha, nessa semana eu não vou conseguir entregar mais, eu já tô com a minha produção lotada, porque assim você vai garantir que quem já fechou com você tenha um produto de qualidade, você vai conseguir manter o seu padrão, tá? Então é preferível que você recuse alguns pedidos, mas entregue bem direitinho o que você tem para entregar, do que você sair pegando um monte de pedido, pegar muito mais pedido do que você pode fazer e entregar tudo meio que mais ou menos. Então esse ponto é muito importante. E o terceiro ponto aqui importante de você conhecer muito bem também é a validade dos seus doces, tá? E aqui
você conhecer muito bem a validade dos seus doces tanto uma vez que eles estão ali prontos para você entregar, né? Então, quanto que isso vai durar para sua cliente, mas você precisa entender muito bem essa validade, porque é isso que vai determinar com quanto tempo de antecedência você pode fazer esses doces. Então, eu sei, por exemplo, que o meu doce de Nutella, eu consigo fazer ele com, sei lá, de repente 2 dias de antecedência, porque ele tem uma validade ali de 1 semana, ele vai durar muito bem. Tá? Mas eu já sei que um caramelado eu preciso fazer 1 dia antes do evento, porque senão ele vai acabar derretendo. Então eu sei que ele vai ter que ficar na geladeira, enfim, mas que para eu entregar um doce bem fresquinho e bem gostoso, por exemplo, esse do caramelado, eu preciso fazer 1 dia antes. E assim eu consigo garantir a qualidade do meu produto para cliente. Então é muito importante que você conheça esses 3 pontos. Bom, mas agora então vamos falar da questão da organização. Gente, a organização e o planejamento ali da nossa produção é essencial para o nosso negócio, tá? Isso vai te tirar muita dor de cabeça, vai tirar muito do estresse, porque quando a gente não se organiza, tudo começa a embolar e você tá fazendo doce, você tem que sair correndo para resolver alguma outra coisa, você tem que, enfim, então a sensação que dá quando você não se organiza é que você tá sempre apagando incêndio, sabe? Tá apagando um incêndio aqui, um incêndio ali, não sei o que, e você tá sempre correndo, e isso não faz bem nem para você e nem para o seu negócio. Então a palavra de ordem aqui, pra gente ter um negócio que cresça direito e que a gente entregue tudo direitinho pro nosso cliente, é organização. Tá? É o planejamento. Então, falando aqui dessa questão da organização, o primeiro ponto, né, que eu queria falar aqui com vocês é a gente pensar no nosso fluxo de produção, tá? Então, no fluxo de produção da sua cozinha, tá? Isso aqui vai entrar antes mesmo de você começar a organizar os seus pedidos, começar a organizar as suas compras e etc. Isso significa você organizar a sua cozinha em si. Como que as coisas estão dispostas na sua cozinha? É você já definir aonde que você vai fazer cada preparação, cada linha de produção ali dos seus doces. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, imagina que imagina que vocês têm uma cozinha. Esse aqui é um exercício que é ótimo para vocês fazerem, tá? Então, assim, pega um papel, pega uma caneta, desenha a sua cozinha para você conseguir determinar melhor o que vai aonde e como que vai funcionar, tá? Como que funciona esse fluxo dentro da sua cozinha. Mas vamos para um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui a minha geladeira, tá? Aqui eu tenho uma bancada, tá? A geladeira é essa aqui. E aqui eu tenho o meu fogão, tá? E eu tenho uma outra bancada aqui. Só um exemplo de uma cozinha, né? O que acontece? Eu tenho vários doces diferentes na minha linha, correto? Então eu tenho os doces que são de bolinha, eu tenho os doces que são as casquinhas de chocolate, eu tenho vários tipos de doce. Uma das determinações aqui, quando você for pensar no fluxo de produção, é você pensar o seguinte, que se você tiver mais de uma pessoa, por exemplo, trabalhando nessa sua cozinha, que elas não podem ficar ali se trombando dentro da cozinha. Então é você organizar, né, todas as coisas ali dentro dela de forma que as pessoas não trombem, de forma que um processo não atrapalhe o outro. Tá? Então vamos pensar aqui que nessa minha cozinha eu tenho 2 pessoas trabalhando. Eu tenho uma que tá ali preparando as massas dos docinhos de bolinha e eu tenho outra que tá ali preparando as minhas casquinhas de chocolate, enfim, as minhas outras decorações, tá? O que acontece? Se eu colocar a pessoa para fazer, tipo, os chocolates, é muito melhor se ela for usar a geladeira, né? Se ela for colocar ali para poder secar melhor a casquinha ou dar uma acelerada, ou enfim, que essa pessoa trabalhe nessa bancada aqui, porque ela já tá muito mais próxima da geladeira, tá? Já essa outra aqui que tá fazendo as massas, ela pode ir fazendo as massas e já ir colocando nessa bancada aqui atrás. Tá muito mais próxima, porque ela faz aqui, terminou de fazer a massa, colocou aqui no recipiente onde ela vai guardar, pronto, ela já vira, já coloca ali atrás.
tá próximo. Não é que ela vai ter que atravessar a cozinha inteira para vir colocar nessa outra bancada aqui, entendeu? Ou não é que essa outra pessoa vai estar trabalhando desse lado aqui e se trombando com essa e tendo que atravessar também para colocar o que ela tá trabalhando ali na geladeira. Então, enfim, é só você pensar isso, assim, tipo, pense em colocar as coisas próximas. Então, por exemplo, se você determinou que aqui é a bancada do chocolate e você tem uma derretedeira, né, para te ajudar ali a ser mais rápido, ou você tem uma temperadeira para te ajudar a fazer essas casquinhas mais rápido, não adianta você querer colocar essa temperadeira, por exemplo, aqui, sendo que a pessoa está trabalhando nessa outra bancada aqui, porque aí ela tem que vir aqui, pegar o chocolate, voltar, fazer as casquinhas, você entendeu? Não vale a pena, então você precisa colocar aqui não, você vai colocar aqui, próximo à pessoa, na mesma bancada onde ela já vai trabalhar com chocolates, por exemplo, tá? Eu fiz um exemplo simples aqui, mas é só para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão do fluxo de produção. Tá? Uma outra coisa para você pensar, né, nessa questão aqui da produção, enfim, né, da sua cozinha, é da própria organização das coisas dentro da sua cozinha. Então, por exemplo, assim, se eu sei que eu vou usar uma bancada aqui, tá, para eu poder fazer os meus brigadeiros, por exemplo, que eu sei que eu tenho confeitos diferentes, eu vou precisar da minha balança, eu vou precisar, enfim, de uma colher, eu vou precisar de um papel manteiga para eu ir colocando o que eu já tô pesando, enfim, todos os materiais que eu vou precisar, tá? O que acontece? Já deixa esses materiais próximos. Eu, particularmente, sempre indico a trabalhar com bancadas que tenham prateleiras embaixo. Se você não tiver uma bancada que tem uma prateleira embaixo, pense na opção de você colocar uma prateleira na parede, acima da pessoa, tá? Numa mão francesa, onde você já pode deixar esse material. Porque assim a pessoa, ela tá aqui fazendo doce, ela já abaixa, já puxa a balança, já puxa o confeito, já puxa tudo que ela tem que puxar, tá fácil. Não é que ela precisa se deslocar pro outro lado da cozinha para ir buscar o material que ela precisa para fazer aquele determinado doce. Tá? O fluxo de produção, a gente também separa ele depois, né? A gente separa no próximo item que você precisa pensar nas linhas de produção, tá? E isso a gente já pensa nesse desenho aqui também, que é quando você realmente for fazer os seus doces. Então você pode separar uma parte da sua cozinha, por exemplo, aqui eu só trabalho com os chocolates e com as casquinhas. Então a pessoa que vai ficar aqui, ela vai trabalhar com tudo que for de encher, né? Então a caixinha crocante, ou sei lá, aqueles copinhos, ou a caixinha de Nutella, enfim, tudo que for de encher vai ser trabalhado nessa área da cozinha aqui. Então eu já sei que eu preciso deixar os bicos, os sacos, eu já preciso deixar aqui. Eu já sei que eu preciso deixar as minhas casquinhas de chocolate, que eu já deixei prontas, né? Que eu vou guardar elas num recipiente ali hermético, muito bem armazenadas. Eu já sei que eu vou deixar elas aqui. Enfim, eu já sei de tudo isso, tudo que precisa fazer aqui para os doces de encher. E aí eu deixo nesse outro lado aqui, tudo que for os doces de enrolar, por exemplo. E aí aqui então eu vou deixar os outros confeitos, eu vou deixar a balança, porque aqui vai precisar pesar esses doces de enrolar. Eu já vou deixar tudo isso aqui. E isso é você pensar nessa linha de produção. A linha de produção também tem um outro ponto de por que ela é muito importante, é que você consegue economizar muito tempo quando você para e pensa, tá? Direitinho em como organizar essa sua linha de produção. E aqui também significa o seguinte: quando você pega ali na sua semana e você tem vários pedidos, tá? Como você organiza eles? Como você costuma produzir eles? Você costuma pegar um pedido de cada vez e produzir cada doce ali, né? Aquele pedido inteiro. Então eu tenho pedido A, B e C. Então eu pego o pedido A e eu faço todos aqueles doces até eu finalizar o pedido inteiro. Aí eu paro, aí eu vou pro B, faz todos os doces no B, daí do B vai pro C. É assim que você costuma organizar a sua produção? Porque assim, gente, dessa forma você vai perder muito mais tempo para poder produzir os seus doces, tá? O ideal é que você separe um dia na sua semana onde você vai pegar todos os seus pedidos, você vai ver todos os doces ali dos seus pedidos que são iguais e você vai concentrar eles para você fazer eles de uma vez só. Isso significa o quê? Que se você pegar um pedido que tinha 100 docinhos de pistache, por exemplo, no pedido A,
tá? Aí no pedido B, você tinha mais 50 docinhos de pistache, tá? Aí aqui no pedido A, você tinha mais 100 belga, tá? E aqui você tinha no B mais 50 belga. Não adianta você querer fazer eles separados. Então, o que que você faz? Quando você for determinar ali, né, o que vai ser feito no dia da produção, você vai colocar ali na sua folha que você precisa fazer 150 de pistache, tá? E 150 do belga, correto? Por quê? Porque vai ser muito mais rápido. Porque vamos pensar aqui um minuto. Vou fazer o de pistache, tá? Então eu vou limpar aqui a minha bancada, vou pegar a massa do pistache, vou pegar o pistache triturado, vou pegar a balança, vou pegar a minha colher, vou pegar aqui o meu papel manteiga. Fiz todo o meu setup aqui, vou começar a pesar cada docinho, vou enrolar, vou passar no confeito, não sei o que. Terminei o de pistache. Aí eu tiro tudo, limpo tudo, pego agora o belga. A massa do belga, o confeito do belga, pego a balança de novo, pego outra colher, pego aqui mais um papel manteiga, faço o belga. Aí eu terminei o pedido A, né? Agora eu preciso começar o B. Aí o que eu faço? Limpo tudo de novo, pego o pistache, pego a massa, pego o confeito. Vocês percebem? Sendo que eu já poderia ter feito todos os doces de pistache, certo? E depois que eu finalizei todos eles, aí sim eu limpo e eu organizo o meu setup aqui de novo uma única vez para eu já fazer todos os belga, tá? Isso vai te economizar muito mais tempo. Também tem uma outra questão aqui de que quando a gente tá ali, né, naquele processo repetitivo de fazer a mesma coisa ali, você acaba ficando mais rápido, né? Às vezes você, quando começa a pesar ali, sempre no começo, por mais que já esteja acostumado, mas sempre no começo é um pouco mais devagar. Depois que você já fez uns 10, uns 20, uns não sei o que, você já tá muito mais rápida, certo? Pra pesar, pra enrolar, pra decorar. Aqui nessa parte, também pensando na linha de produção, quando você estiver fazendo um doce, é interessante assim, você vai pesar, já pesa todas as unidades que você precisa, depois você enrola todas e aí você já passa ali no confeito. Veja, né, como que você pode fazer isso de uma forma mais rápida, porque é a mesma coisa, se eu pesar, enrolar, passar no confeito, colocar na forminha, isso é uma coisa, aí eu venho aqui, peso de novo, enrolo, passo no confeito, coloco na forminha. Você vai levar muito mais tempo. Talvez, claro, aqui você não consiga já pesar 150 de uma vez, porque eles podem começar a ressecar, mas sei lá, vai fazendo de 50 em 50, tá? Mas pense nisso, pense em ficar ali processo repetitivo ali de já fazer vários ao mesmo tempo daquela mesma parte, né? Seja porque você tá pesando, ou porque você tá enrolando, ou porque você tá confeitando. Quando você tiver doces que tem só um acabamento final ali, o ideal é que você produza todos eles e aí depois sim você vem só fazendo o acabamento final. Às vezes eu tenho, por exemplo, no meu doce de pistache, eu faço com um saquinho assim com chocolate, eu faço um arabesco assim em cima dele. Então o que que eu faço? Eu produzo todos eles, tá? Eu enrolo todos, passo todos no confeito e só depois eu venho, coloco todos eles na bancada e eu venho de uma vez só decorando eles. Isso vai deixar a sua produção muito mais rápida. Bom, e agora então a gente entra para o ponto da nossa organização e do nosso planejamento semanal. E aqui, gente, é importante que você sempre tire um tempo para poder sentar ali, olhar todos os seus pedidos e definir o que é que você vai fazer a cada dia, tá? Essa questão da organização semanal, que é o seu planejamento, tá? Aqui você pode fazer, aí precisa ver o que seria melhor para você a cada quanto tempo você vai fazer isso. Eu normalmente me programo com um mês de antecedência, mas para quem tá começando, para quem tá menorzinho, que ainda não tem os funcionários para ajudar, talvez aqui no seu caso seja melhor você fazer um planejamento ou da própria semana, ou pelo menos com 2 semanas de antecedência. E o que significa esse planejamento? Significa então você parar ali um dia da semana, pegar todos os seus pedidos e aí definir o que é que você vai fazer na segunda, o que é que você vai fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então que dias que você vai fazer as massas, já escrever ali todas as massas que tem que ser feitas, a quantidade que tem que ser feito, já destrinchar ali aqueles pedidos. Então falar
quantas casquinhas que você vai ter que fazer, quantas decorações de pasta americana, quais que são elas, em que cor, em qual formato, tudo isso. Já definiu o que é que você vai deixar adiantado, depois já definir que dia que você vai fazer ali os doces. Lembra que eu falei que você pode deixar para fazer os doces mais fáceis num dia, mais difíceis no outro? Então, por exemplo, os doces de encher, eles são muito mais rápidos, então você pode determinar um dia na sua semana que você vai fazer todos os seus docinhos de encher. Já outro dia você vai fazer os docinhos de enrolar, por exemplo. Aí você já vai definir direitinho. Você precisa saber, às vezes você tem pedido saindo na sexta, você tem pedido saindo no sábado, pedido no domingo, então você também precisa organizar, né? Porque o da sexta ele tem que estar pronto antes do de sábado. Então como que você vai, né? Qual é a ordem que você vai fazer esses doces ali, né? Então é importante que você faça isso. A hora que você estiver destrinchando esse seu pedido, é ali que você vai fazer a sua lista de compras. E também já determinar qual é o dia que você vai sair para comprar as coisas. E aqui vamos fazer uma pausa para a gente falar dessa questão da lista de compras, tá? Gente, você organizar suas compras, né, e fazer elas com antecedência é extremamente importante. E por duas razões, tá? Quando você compra com antecedência, você consegue checar ali os preços entre os fornecedores, você consegue se deslocar e ir até ali para você comprar, né, no fornecedor que vende mais barato, no fornecedor que vende no atacado, por exemplo. Você não vai ali no supermercado do lado da sua casa, que é mais caro, né? Você consegue encomendar, enfim. Então você precisa fazer essa lista. Agora, quando você não faz ela, ou você não pensou direito, e aí você tá ali no meio da produção, correndo o que você precisa fazer, e aí, meu Deus, eu esqueci de tal ingrediente. O que vai acontecer? Você vai ter que sair dali, e aí você vai ter que sair para comprar correndo, e você muito provavelmente vai acabar indo no mercado do lado da sua casa, e você vai acabar pagando mais caro, e isso vai diminuir o seu lucro ou vai te trazer prejuízo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que te atrapalha em não fazer a lista de compras é que a hora que você tá ali na produção, você vai ter que parar a sua produção porque você vai ter que sair para comprar. Então ali você perde muita produtividade, tá? Você perde um tempo essencial que vai acabar atrasando tudo ali que você tinha que fazer. Então é sim extremamente importante que você já deixe as suas compras feitas com antecedência, que você tenha tudo ali que você vai precisar no dia da sua produção. Bom, e aí voltando para a questão da organização e do planejamento semanal, o que acontece aqui? Então você já destrinchou, né? Aqui você já fez a sua lista de compras, você já definiu direito ali, você já juntou, né, todos os doces, de todos os pedidos, os doces iguais ali que eu falei, então você vai fazer todos os de pistache, já definiu quantos são os belga, quantos são os de Nutella, enfim, quanto que você tem que fazer de cada doce. Você já fez ali a sua lista de massas que você tem que fazer, a sua lista de casquinhas, a sua lista de decorações, de pasta americana, enfim, você já destrinchou todos os pedidos. Então agora vai para o seu planejamento do que é que você vai fazer a cada dia. E aqui eu quero dar uma sugestão então para vocês, tá? Então aqui a gente tem a segunda, a terça, a quarta, quinta e a sexta-feira. Vamos pensar aqui que você vai fazer os doces para evento e que você vai entregar o seu pedido no sábado, tá? A maior parte dos seus pedidos você vai entregar aqui no sábado, então aqui seria a entrega, tá? Porque normalmente essas entregas de evento elas estão concentradas na sexta, mas mais no sábado, no domingo, enfim. O que acontece aqui? Então você vai determinar exatamente o que é que você vai fazer. Como é uma boa forma para você se organizar? Tá? Aqui eu vou pensar em você se organizar na própria semana, mas é aquilo que eu disse. Se você conseguir se organizar 2 semanas antes, melhor ainda, tá? Que vai ser mais fácil ainda, vai ser tudo muito mais tranquilo. Na segunda-feira seria o dia que você vai tirar para poder fazer toda essa parte do administrativo, tá? Então aqui você vai fazer todas essas suas listas, aqui você vai pagar suas contas, aqui você vai resolver o que você tem que resolver com seus fornecedores, aqui você vai fazer toda essa parte que eu falei aqui em cima, tá? Aqui também você vai fazer as compras que você vai precisar para aquela semana. Então na parte da manhã você faz o administrativo, na parte da tarde você faz as compras, certo? Na terça-feira você começa a preparar
todas as suas decorações de pasta americana que você já pode deixar prontas e você já começa a preparar também as suas casquinhas de chocolate. Porque elas duram bastante, desde que você armazene tudo isso corretamente, isso vai durar bastante. Por isso que às vezes, quando você vai trabalhar assim com 2 semanas de antecedência, aqui você já pode preparar as casquinhas dessa semana e da próxima, se der na sua produção, tá? Se você conseguir. Se não, você trabalha para a própria semana. Na quarta-feira é o dia que você vai se concentrar para fazer as massas. Eu particularmente não gosto de fazer as massas com muita antecedência, porque eu gosto delas bem fresquinhas, então por isso que eu gosto de deixar ela para quarta-feira. Então aqui você prepara todas as massas que você vai precisar. E aí, a quinta e a sexta-feira já é o dia da finalização. Então você tem aqui 2 dias, que aí é só realmente de você pegar tudo aquilo que você já deixou adiantado e finalizar os seus doces. Então é aqui que daí você vai pesar as massas, que você vai enrolar, que você vai, enfim. Uma outra dica que eu gosto de falar aqui pra vocês é que eu gosto de guardar os doces no final do dia. Porque eu também acho que essa coisa de você tá ali fazendo e aí você vai guardar, só que daí você precisa limpar a sua bancada, porque não dá pra você colocar a forminha ali enquanto você tá produzindo, porque você não pode sujar a forminha, enfim. Então eu gosto também de deixar pro final do dia. Porque também tem aquela questão que eu falei pra vocês, de que você daí tá ali sempre fazendo a mesma coisa. Então quando eu for guardar, eu tô guardando todos os doces. O movimento que eu vou ter que fazer ali é mais ou menos o mesmo, tá? Então eu também fico mais rápida nele. E aí é nessa hora que você for guardar os docinhos, que aí você vai pegar lá aqueles 150 docinhos de pistache, e aí você vai falar, muito bem, 100 são pra fulana e 50 são pra Beltrana, entendeu? É nessa hora que você for guardar eles que você vai separar cada pedido ali, cada doce para o seu pedido. Bom, gente, então é isso. Aqui você então já preparou tudo que você tinha que fazer, você já finalizou os seus doces, tá? Agora só falta você focar na entrega deles, e essa entrega aqui, né, a forma como você vai entregar, a ordem que você vai entregar os doces, o horário que você tem que entregar esse pedido, enfim, tudo isso você também já determinou aqui quando você estava determinando todos os dias da sua semana, então agora também fica muito mais fácil, porque você já fez todo esse roteiro. Mas eu queria dar uma última dica aqui, especialmente para quem tem cozinhas pequenas. Porque quando a gente tem cozinhas pequenas, a gente precisa otimizar o nosso espaço ao máximo, e isso vai ajudar muito a deixar a sua cozinha muito mais organizada, tá? Uma coisa que vocês podem comprar que vai ajudar muito é um esqueleto. Eu tô deixando uma foto dele aqui para vocês verem. E esse esqueleto, ele ajuda porque ele ocupa um espaço vertical. Então, quando você tá ali fazendo aquele monte de doce, você pode ir colocando eles nas bandejas e aí colocando essas bandejas nesse esqueleto. Eu acho que cabe mais ou menos umas 20 bandejas, mas isso também depende do esqueleto que você vai escolher, tá? Porque tem alguns que são abertos, tem outros que são fechados, tem outros que são duplos, enfim, depende um pouco do modelo que você vai escolher. Mas esse mais simples é o que eu uso, que é esse aberto, e ele tem mais ou menos umas 20 bandejas e ele é ótimo, tá? Então, conforme você for fazendo os seus doces, você já vai colocando eles ali no esqueleto e vai tirando eles da frente, tá? Então eles não ficam ocupando muito espaço na sua cozinha. Isso também serve para cozinhas que são grandes, tá? Porque eu tenho vários, uso eles e adoro. Uma outra coisa é que, lembra que eu falei que você vai usar ali, você vai fazer todos os docinhos de pistache juntos? Lá, os 150? Muito bem, quando você for colocar esses seus doces nessas bandejas, normalmente como elas são grandes, cabe às vezes mais de um pedido ali naquela bandeja. Então, a hora que você estiver contando, você pode colocar os 100 docinhos de pistache de uma cliente, coloca uma etiquetinha ali identificando o que é da cliente A, depois você dá um espaço e coloca os outros 50 identificando o que é da cliente B. Assim também vai ficar muito mais fácil para a hora que você for guardar esses doces nas forminhas, tá? Um outro ponto muito vantajoso desse esqueleto é que vários deles possuem rodinhas. Então, se você não guardar os seus doces nas forminhas no mesmo local onde você está fazendo os doces, se você guardar eles num local diferente, você consegue simplesmente carregar esse esqueleto, né, andar com ele até onde você for ali para poder guardar os doces nas forminhas.
Bom, gente, mas a questão aqui disso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, da organização semanal e do planejamento, na verdade, é vocês criarem processos dentro da empresa de vocês, tá? Porque quando a gente cria processos dentro da nossa empresa, isso facilita muito o nosso trabalho, porque assim a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e sabe exatamente quando fazer cada coisa. Então a gente não fica ali batendo cabeça, não fica ali apagando incêndio toda hora, porque tá tudo muito mais organizado, entendeu? Porque quando a gente não tem o processo na nossa empresa, as coisas vão aparecendo, as coisas vão embolando, a gente vai ficando mais estressado, vai tudo ficando muito mais complicado, tá? Então pense isso, veja tudo que você precisa fazer, veja tudo que você já pode deixar adiantado, tipo as massas, as decorações, as casquinhas. Se você tiver que dobrar a forminha, já deixa dobrada. Se você tiver que dobrar a caixa, já deixa a caixa dobrada. Enfim, se você tiver que imprimir etiqueta, já imprime. Deixa tudo organizado, tudo que você puder tirar da frente antes. Se programe para que você consiga tirar, porque assim, no dia que você for fazer só a finalização dos doces, vai sair tudo de uma forma muito mais tranquila. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês a organizar melhor a produção de vocês. Se você ainda não segue o Coisa de Doceira, já se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu solto muito conteúdo novo para te ajudar a se tornar uma doceira profissional. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e deixa um comentário aqui embaixo me contando como anda a produção dos seus doces. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!